E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre retrações e expansões de Fibonacci. Será que elas realmente funcionam? Vou compartilhar minha tela, vou te mostrar como você pode usá-las no dia a dia para ganhar dinheiro, seja no day trade, swing trade, analisando forex, criptomoedas, ações. É muito legal, né? A teoria de Down usa muito Fibonacci, Elliott usava muito Fibonacci. Eu acho que vale a pena a gente saber como funciona a ferramenta e a gente saber como usá-la da melhor forma possível. Esse é um conteúdo, tenho certeza que vocês vão gostar. Para começar, é importante lembrar uma coisa. Aqui na descrição do vídeo eu estou compartilhando outros conteúdos sobre Fibonacci. Eu tenho vídeos de Fibonacci bem antigos, de 2012 inclusive, bastante tempo já, né? Eu tô ficando velho. Então, a gente já tem bastante vídeo sobre Fibonacci. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada aqui na descrição e assistir alguns deles, caso você não saiba nada, né? Não saiba nem o básico. E vale muito a pena também você dar uma olhada, porque na descrição do vídeo a gente tem tanto o link para as corretoras que eu uso, e aí você ganha desconto de corretagem, entre outros benefícios, quanto cursos gratuitos, materiais. Então dá uma olhada na descrição do vídeo, deixe seu comentário, compartilha comigo o que você achou, me deixa o feedback aí no final desse vídeo, me fala o que você achou, tá? Vamos começar aqui analisando, né, e desenhando as retrações de Fibonacci para o euro-dólar, que é um ativo que eu gosto muito. Então a gente está olhando um ativo aqui, né, que é do mercado de Forex. Se você estiver trabalhando no mercado de ações, criptos, qualquer coisa, você vai poder utilizar tudo que eu vou te ensinar, ficar tranquilo. E como que a gente pode desenhar as retrações? Basicamente, as retrações de Fibonacci, elas foram desenvolvidas, pelo menos a ideia, né, do Down lá, do Charles Down e do Elliott, era uma ideia onde a gente observasse mercados em tendência. Então, ciclos de mercado, correções, retrações, e entendesse quais seriam os possíveis pontos onde o mercado estava em tendência de alta. Ele iria parar de cair, então onde que ele ia parar de cair para continuar o seu movimento. E no mercado em tendência de queda, onde o mercado ia parar de subir para continuar o seu movimento de queda. Então a tendência principal é essa. E aí as retrações me falariam mais ou menos esses pontos, tá? Então a gente tem os pontos 38.2, 61.8 e 50% como os principais pontos, beleza? Eu não acho que a gente precisa usar mais do que isso. E o 38.2 e 61.8 é um espelho. Se você somar os dois, você vai perceber que você tem o número 100, né? Então é uma conta básica que, se você somar isso com isso, você tem 100%, beleza? Então só para você saber que eles são inversos. É basicamente, se eu fizer isso, ó, vou virar aqui para você, tá? Vou colocar aqui, ó, só para você entender. Se eu pegar e virar tudo, fizer isso. Porque muita gente pergunta, você desenha de cima para baixo, de baixo para cima. No final das contas, são os mesmos pontos, beleza? Então, os 50% também é um ponto muito importante, principalmente no mercado de ações, né, que tem ciclos um pouco diferentes do mercado de moedas e de outros mercados. Então, é claro, a classe de ativos é muito importante a gente entender qual classe de ativos a gente está operando para saber se vale a pena ou não utilizar o Fibonacci. Se a gente está olhando um ativo que anda muito de lado, deriva muito, que não tem grandes tendências, fica um pouco mais difícil. Principalmente a gente consegue ver isso sem nenhuma média móvel, sem nada. É só o bom e velho olho clínico do trader, do investidor, que consegue perceber que o mercado está claramente numa tendência de queda. Por quê? Porque ele faz topos e fundos descendentes. Ele cai cada vez mais e sobe cada vez menos, certo? Sendo assim, você não precisa ir tão a fundo em toda a teoria de Down, em toda a teoria de Elliott, em toda a teoria de Wyckoff. Não precisa, você só tem que saber que existe um ciclo aqui claramente definido por essa tendência, onde o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, e existe uma região que é uma região importante, que começa aqui no 61.8 e vai até o 38.2. Então, na minha opinião, né, eu sei que algumas pessoas podem achar trabalhar de uma outra forma e tal, eu acho que é uma região, assim como suportes e resistências, né? A gente tem toda essa faixa aqui de preços, uma boa região em termos de resistência dentro dessa tendência de queda. Por quê? Porque eu tenho aqui uma tendência de queda, né? O mercado está caindo. Então, quando ele subir para essa região aqui, na minha opinião, provavelmente eu vou ter alguma coisa. Então, o que é legal? Eu vi esse primeiro movimento, que é um movimento que eu busquei aqui o gráfico year to date, ou seja, ao longo desse ano. Mas se eu começo a reduzir um pouco esse gráfico, eu percebo que esse ciclo ele é muito maior.
E aí se eu faço o meu desenho e contemplo, e aí eu não preciso dessa ferramenta, tá, de desenho, eu posso simplesmente colocar aqui uma linha horizontal, seja qual for a ferramenta de análise técnica que você estiver utilizando, essa ferramenta ela vai fornecer o Fibonacci, todas as ferramentas usam. Então, ó, vou colocar aqui até um retângulo para ficar até mais legal, tá? Então a gente tem um retângulo aqui, ó, que é a região ali que começam as retrações, começam e terminam, tá? Aqui essa região principal. Se eu amplio, né, o meu movimento, que é um movimento mais longo, né, eu percebo que esse movimento veio aqui desde maio de 2021, quando eu tive o final dessa tendência de alta, o mercado estava fazendo topos e fundos ascendentes, aí ele bate e não consegue continuar. Então eu começo a ter o meu ciclo de queda maior. Se eu faço isso, né, desenhando aqui ou aqui, você que sabe no final das contas, por quê? Porque é mais ou menos uma região. Tá? E essa região, ela coincide com o nosso retângulo anterior. Então olha que interessante. A gente tem essa região aqui, ó, e eu vou duplicar, por quê? Porque a gente tem ela exatamente nesse ponto convergindo. Então, a partir daqui, as duas vão acabar convergindo, né? E aí a gente tem aqui uma convergência bem grande, né? Nesse 1.09 aqui, nessa região. E, claro, aqui para cima é uma região mais longa. Então, um primeiro ponto que eu teria eram aqueles pontos, né? Aqueles primeiros pontos aqui embaixo. E aqui eu tenho uma região que é essa sim muito importante, com um grande destaque para esse ponto aqui, que é uma convergência dos dois, basicamente das duas retrações, né? Que é a retração tanto que eu desenhei aqui para o começo do ano nesse ciclo, quanto para outro. Então, quer dizer, aqui eu tenho um negócio interessante, certo? Deixa eu virar só para você não falar, mas cara, como que tá ali e tal, os números e tal, porque às vezes se confunde só para você entender. A gente tem aqui as duas regiões, né, convergindo mesmo, tá? Cara, uma convergência gigante. Beleza. Aí deixa eu apagar aqui meu desenho. O que mais eu tenho dentro dessa região de convergência, que é uma região bem importante? Olha para trás o que você tem. Tem uma região de suporte fundamental do gráfico. O mercado bateu aqui, aí trabalhou bem aqui, depois trabalhou de novo, e agora a gente tem o Fibonacci nos mostrando qual ponto? Exatamente ali de novo. Então o que eu começo a entender? Bom, eu não sei exatamente qual vai ser o ponto de parada. Né? Exatamente, quem estiver te falando que sabe exatamente, difícil. Né? Mas eu sei que essa vai ser uma região importante do gráfico. Então, eu já entendi que esse ponto aqui, eu vou desenhar até com a própria ferramenta do TradingView, eu já entendi que esse ponto aqui, ó, vai ser um ponto, cara, de luta. O mercado vai dar luta aqui, com certeza. Aqui vai ter muita gente disposta a vender, justamente. Por quê? Porque o mercado perdeu esse suporte. Então era um suporte importante, que dificilmente estava sendo perdido. Perdia, fazia falso rompimento, e agora nessa ideia de falso rompimento, mesmo que seja um falso rompimento que a gente está vivendo aqui, o mercado vai dar luta. Tanto é que ele deu luta aqui, ó. Se a gente parar para pensar, e aqui eu não vou nem entrar no mérito de ser uma retração ou não desse movimento maior, porque aí seria outra coisa que a gente teria que fazer, mas basicamente o mercado quando chegou ali deu luta. Então se a gente analisar até era de novo, né? Era assim uma retração, era a retração de 50%, beleza? Então, cara, aqui eu tenho a convergência de tudo, não só das retrações, mas de price action, suporte e resistência, de um Fibonacci menor e a confluência, né, entre um Fibonacci maior, um Fibonacci menor. Para mim, isso funciona. Então, se a gente olhar isso, para mim vai fazer sentido. Além de tudo isso, o que eu posso observar? Eu posso observar as expansões de Fibonacci. Então, eu posso usar aqui toda a ferramenta também de análise técnica, tem as expansões. Então, eu vou até desenhar a expansão baseada... E a expansão, o que ela está te falando? Ela está te falando, ó, se eu tenho um movimento aqui inicial desse tamanho, com uma retração até aqui, qual que é o potencial de alta baseado em Fibonacci? E aí ele vai te dar vários pontos. De novo, vários pontos, tá? Não te dá um ponto exato, uma única região, não. Vai te dar vários pontos também. Então a gente desenhou aqui esse primeiro ciclo, imaginando, o mercado fez isso, caiu para cá, aonde eu vou ter, né, a minha expansão, até onde o mercado pode ir. Se ele cumprir 100% do objetivo, ele vai até aqui. Certo?
Se ele cumprir 161,8% do objetivo, ele vai até aqui mais ou menos. E se ele cumprir tudo, né, ali os 2 pontos, tem vários pontos, tá, de expansão. Normalmente o que eu faço é olhar para cada ciclo esse e esse. Eu acho que além desse daqui é muita coisa, tá? E depois a gente tem uma última expansão lá em cima, no 2,618, que aí eu já acho que está com, né, uma convergência aqui. Mas esse ciclo maior, ele seria um ciclo que muito provavelmente demoraria mais. Ou seja, para o mercado fazer isso, demoraria mais tempo, tá? Para o mercado chegar aqui. O ideal seria, ainda mais vendo essa tendência como ela está acontecendo, né? O mercado fez agora um falso rompimento, voltou. O ideal é esperar o quê? Uma pivô de alta definida. O mercado fazer uma pivô de alta e conseguir romper. Por quê? Porque aí você sabe que realmente essa expansão de Fibonacci que você está traçando faz sentido, né? Assim como se a gente fizesse a expansão de Fibonacci, e agora eu vou ter que apagar aqui, tá? Não tem problema. A expansão de Fibonacci para esse movimento aqui, ó, ela me daria o 100%, que é aonde? Aqui. E o 161,8, que é onde? Aqui. Exatamente onde o mercado parou. E exatamente onde o mercado parou. Veja que eu não fiz algo para o passado, eu desenhei para o futuro. E as expansões elas são muito legais por isso. Porque eu desenhei uma expansão para o futuro. Eu vi um movimento, eu analisei esse movimento e falei, ó, o mercado fez isso, depois isso. Então, essa é a minha ideia geral, né? O mercado fez essa pivô. Legal. Até onde ele pode ir, ó? Muito provavelmente ele vai até esse primeiro ponto, que é um ponto fundamental. Se ele romper, ele tem um segundo ponto, que é um outro ponto fundamental, né? E você vê que o mercado bateu ali realmente nos pontos. Se você buscar todas as pivôs de queda que o mercado vai fazendo, elas sempre coincidem muito com as retrações, tá? Tanto pivôs de queda quanto pivôs de alta, como é óbvio, né? Se você busca as pivôs, você vai percebendo que as expansões elas vão se cumprindo muito bem, né? Então, são movimentos, a questão dos movimentos simétricos, tudo isso que a gente já sabe, né, que o mercado tende a se comportar dessa forma, beleza? Então, 161,8% e 100%, normalmente a gente vai ter o mercado batendo ali depois dessas pivôs de alta. Ou seja, essas expansões elas podem ser usadas também dentro da nossa ideia de o mercado vai continuar subindo até lá, né? Quando a gente está observando aqui esse movimento, para a gente falar, legal, o mercado acho que vai subir até aqui ou até aqui, né? Lembra que a gente estava tentando definir. Então, tudo isso são convergências. E para o day trade? Cara, para o day trade, o seu olho tem que ser muito mais clínico. Por quê? Porque aí a gente está falando de várias situações. Primeiro, né, você tem que olhar o mercado quando ele está realmente começando a tendência, porque o ciclo, se você pegar no Forex, né, o mercado vai, definir uma direção, ele vai com muita força e depois acumula. Normalmente os movimentos do mercado de Forex ao longo do dia são assim. Dificilmente o mercado de Forex fica assim, ó, ao longo do dia todo, tá? Ele faz o quê? Fica meio errático, aí acerta o movimento e aí vai. Então, a sua oportunidade é aqui. E depois, aqui. Quando o mercado começa, deixa eu até desenhar até mais bonitinho para ficar, né? Que o mercado foi e aí você tem aqui essa acumulação. Então, esse ciclo de queda, talvez você consiga pegar e operar bem. Uma venda aqui para o mercado tocar de novo a mínimo, né? Tocar aqui, vender aqui, para o mercado tocar de novo a mínimo. Mas começa a ficar perigoso, por quê? Porque você tem uma acumulação, então você tem que saber entrar nessas situações quando o movimento ainda tem força. Por quê? Porque vai chegar uma hora que esse movimento vai perder força. Esse é o grande problema, na minha opinião, né? Cara, sei lá, tem muita gente que usa só Fibonacci, se dá muito bem e tal. Então, é basicamente o que a gente tá vendo aqui, né? No dia de hoje. Por exemplo, mercado sem tendência. Adianta você traçar o Fibonacci? Não. Então você vai ter que encontrar um mercado que esteja em tendência, né? Então estou colocando aqui, colocando 5 minutos, né? Mercado tem que estar numa tendência, você olhar aquilo e falar, beleza, hoje o mercado está andando numa direção interessante. Então, por exemplo, esse movimento, que é um movimento muito forte de queda, vou desenhar aqui para vocês, que todos já devem ter percebido, é um movimento muito forte de queda. Legal, nesse movimento é maneiro você desenhar
a retração. Por quê? Porque é um movimento muito forte, né? Um movimento longo, um movimento pesado. Se você olhar aqui no M15, você vai perceber que o mercado bateu forte. Então, legal. Partindo do princípio que eu tenho uma tendência de queda começando, muito provavelmente se o mercado bateu tão forte aqui, ele vai parar no 38.2, no 50 ou no 61.8. Então ele vai parar aqui para testar isso aqui de novo para baixo, pelo menos testar essa mínima, né? Testar aqui essa mínima, ou inclusive continuar caindo, certo? Mas quando os movimentos são curtos é difícil. É difícil, por quê? Porque se você fica desenhando todos os movimentos, você fica tentando desenhar o Fibonacci, você pega muitos pontos que não tem nada a ver. Então tem que saber analisar o mercado em tendência, que é uma coisa que às vezes é um pouco complicada, por quê? Porque às vezes o mercado ele anda muito rápido, depois para, anda muito rápido, depois para, fica nesses movimentos erráticos e você não sabe até que ponto vale a pena ou não traçar o Fibonacci. Então, o que eu te sugiro? Dá sempre uma olhada no contexto geral, pelo menos na minha opinião é importante. Então você olhar o contexto geral fica mais fácil, você olha aqui, legal, o mercado fez aqui um movimento forte. Então, até onde esse mercado pode ir? Ele deve ir até aqui, depois eu tenho mais um ponto lá em cima, que ele quase chegou, mas não chegou, mas não chegou, não chegou alguns pontos ali. Ah, maneiro. E eu tenho algum tipo de retração aqui? Tenho, cara. Se eu olhar desde onde o mercado começou a cair, eu tenho todos esses pontos. Então tá, então essa é uma região realmente de convergência, de onde eu tenho, né, vou ter um peso aqui maneiro, vou ter um peso legal para o mercado, toda essa região é uma região importante. De acordo com o meu movimento de alta, essa região efetivamente começa a ter muita relevância aqui, né, no 100% da expansão, começa a ter relevância aqui, e vai até aqui mais ou menos, né? Então, principalmente essa região aqui. Principalmente essa região aqui. Por quê? Porque é onde eu tenho todo mundo me falando, ó, aqui, aqui vai estar esticado, né? E aí você pode usar outras ferramentas. Sempre lembrando, são pontos. São pontos. A gente, por exemplo, analisar no M1, analisar tudo isso, aí você tem que filtrar mais, você tem que usar indicadores, você tem que... Eu já até tenho uma estratégia que eu gosto bastante para operações bem de curto prazo, usando M1 e tal. Aí a gente vai ter que, lógico, usar esse conceito e pensar nesse conceito num gráfico mais curto. Quanto mais curto o gráfico for, mais a gente vai ter que analisar os movimentos, quando eles estão acontecendo durante o dia, se aquilo faz sentido ou não. A gente tem abertura, não tem, das bolsas, tem notícia, não tem, por exemplo, hoje é um dia cheio de notícias, amanhã pode não ser tanto. Então tem uma série de coisas que a gente tem que analisar quando nós estamos usando o Fibonacci. E a principal delas, na minha opinião, pelo menos do meu ponto de vista, se você quer usar bem essa ferramenta, é utilizá-la em mercados em tendência. Você desenhar os pontos e falar assim, cara, tipo como eu mostrei, né? Eu acho que esse gráfico do euro-dólar, ele é legal por quê? Porque ele te mostra exatamente o que é um mercado em tendência. Não tem como negar, não tem como falar que não. Existe aqui um mercado que claramente está numa linha de tendência de baixa, é uma tendência de baixa de livros, né? É uma coisa simples. Então, quando você traça o seu Fibonacci, se vier aqui traçar, você vai conseguir ver claramente onde são os pontos. Você vai ver claramente se esses pontos convergem realmente com regiões de suporte e resistência anteriores. Você vai conseguir ver claramente se desenhando a sua expansão, ela está coincidindo com esse ponto. Você vai conseguir abrir um pouco mais o gráfico e falar, putz, cara, é verdade, não é só esse ponto. Eu estou olhando essa região aqui, mas essa região, além de tudo, quando eu olho a tendência mais longa, ela é uma região importante realmente. Principalmente quando eu começo a olhar a partir daqui de cima. Então tudo isso daqui vai ser muito importante. Quando eu olho e falo, pô, cara, é verdade, vou olhar um pouco para trás do gráfico, isso aqui tem um peso animal. E aí você consegue realmente ter uma tomada de decisão, na minha opinião, mais inteligente. Então se você fizer esse processo também no day trade, vai facilitar a sua vida. Você olhar e falar, tá, legal, tem a retração, tem a expansão, aqui eu tenho uma determinada situação, eu tenho um indicador me falando isso, mas desde que você consiga definir muito claramente a tendência, porque senão eu acho que você vai ficar andando de lado sem sair do lugar, porque
Fibonacci é uma ferramenta muito interessante para se usar com tendência. Tanto é que quem trouxe esse tipo de ferramenta para a análise técnica para o mercado financeiro foi o Charles Down e o Elliott, que são os grandes responsáveis pela teoria de Down e a teoria de Elliott. Então são dois caras que realmente mudaram o mercado em termos de teoria de movimento dos preços das ações e também de outros ciclos de outros ativos. Então eu acho que vale a pena você focar nisso. Fechou? Espero que você tenha gostado, espero que ao final desse conteúdo você tenha entendido um pouco mais sobre as retrações. Eu sei que as pessoas usam de formas diferentes, cada um gosta de utilizar as retrações e as expansões de uma forma. Eu não acho que existe maneira certa ou errada. Aquilo que você percebe através do seu bom senso, analisando os gráficos, olhando quais foram as principais regiões em termos de volume, concentração de preço, consegue perceber, pô, aqui realmente faz sentido, esse ponto, tudo está me dizendo que é uma região boa, eu acho que é top. Se você ficar procurando como uma magia negra, atrás para aí eu já acho, eu pelo menos, que não vai funcionar muito bem, tá? Mas é a minha opinião. E eu espero que você compartilhe aí o seu feedback aqui nos comentários. Então fala para mim o que você achou, dá uma olhada na descrição como a gente já falou e a gente se vê na próxima. Tá bom? Um abraço, galera. Aproveitem aí. Tchau.